O voo 820 da Varig, uma das maiores e mais luxuosas companhias aéreas da época, decola do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Londres, só que o avião faria uma parada em Orly, em Paris. O que parecia ser uma viagem tranquila, mudou completamente a poucos minutos do pouso, quando um pesadelo silencioso tomou conta da aeronave. Um detalhe minúsculo, um cigarro jogado no lugar errado. Neste vídeo, você vai conhecer toda essa história. O dia era 11 de julho de 1973. O Boeing 707 da Varig transportava 117 passageiros e 17 tripulantes. Naquela época, voar era uma experiência de altíssimo luxo. O serviço de bordo contava com menus sofisticados, e algo que hoje parece inacreditável, era permitido fumar a bordo. As pessoas acendiam seus cigarros e cachimbos livremente nas poltronas. A fumaça subia e era puxada pelo sistema de pressurização e ar-condicionado. No comando do jato estava o capitão Gilberto Araújo da Silva, de 49 anos. Gilberto era uma lenda, acumulando quase 18.000 horas de voo na carreira. Ao seu lado estava primeiro oficial, Antônio Fusimoto, outro excelente profissional. Ele tinha mais de 17.000 horas de voo. A bordo, a lista de passageiros parecia um tapete vermelho. Entre empresários e diplomatas, destacavam-se grandes nomes da cultura nacional, como o consagrado cantor Agostinho dos Santos, um dos gigantes da época, além de figuras de grande peso político da época, como o senador Filinto Müller. A longa rota sobre o Oceano Atlântico foi um verdadeiro exemplo de rotina. Durante horas, o motor mantinha seu ritmo constante, enquanto os passageiros dormiam ou conversavam. As checagens de rádio com os centros de controle passavam sem qualquer novidade. Tudo operava dentro da mais perfeita normalidade. Depois de cruzar o oceano e entrar no continente europeu, o Boeing começou sua descida gradual em direção ao aeroporto de Orly. As aeromoças passavam conferindo os cintos. Faltava muito pouco para o pouso. O voo ocorreu de forma perfeitamente normal por mais de 11 horas. O avião cruzou o Oceano Atlântico e já estava iniciando os procedimentos de descida em direção a Paris. Faltavam pouco menos de 15 minutos para o pouso. Às 13h57 do horário local, o sinal de alerta acendeu nos painéis da cabine de comando. Um comissário de bordo percebeu uma fumaça densa saindo de um dos banheiros na parte traseira da aeronave. Aquilo não se tratava de um fogo comum que pudesse ser apagado com extintores manuais. Os materiais sintéticos e plásticos começaram a derreter, liberando uma densa nuvem de monóxido de carbono e gases. O avião se transformou em uma armadilha tóxica. Sem chamas visíveis na cabine principal, a fumaça deixou grande maioria dos passageiros inconsciente. Eles perderam a consciência sem chance de reagir. Sem visibilidade e sufocando, o capitão Gilberto tomou a decisão que levou seu nome para a história. Ele abriu a janela lateral para colocar o rosto para fora, respirar o ar puro e tentar localizar um ponto de escape visual. Se o capitão Gilberto continuasse voando em direção ao aeroporto, o avião cairia sobre as casas de Paris. Ele precisava pousar imediatamente. Sem enxergar direito e guiando-se pelo instinto e por partes da janela lateral, o comandante Gilberto jogou o gigantesco Boeing 707 contra um campo de plantação de cebolas na vila de Saulx-le-Chartreux, a cerca de 5 quilômetros da pista do aeroporto. O impacto foi violento. Os trens de pouso foram arrancados, os motores se despedaçaram, mas milagrosamente a fuselagem principal continuou inteira após o avião deslizar pelo campo. No cockpit tomado pelas trevas, a tripulação técnica travou sua última batalha pelo oxigênio, abrindo as janelas superiores para escapar do ambiente sufocante. Na parte dianteira, os poucos comissários que ainda respiravam conseguiram sair da aeronave. Mas o alívio durou pouco. Quando as equipes de resgate francesas finalmente chegaram, muitos que haviam saído do avião não haviam conseguido resistir. Em questão de segundos, o incêndio oculto transformou-se em uma explosão de chamas violentas, rompendo o teto de metal da aeronave e lançando uma coluna de fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância. No meio das cinzas, onde o ar havia se tornado puro veneno, algo inexplicável acontecia. Dos 117 passageiros que haviam embarcado no Rio de Janeiro, apenas uma única pessoa conseguiu sobreviver. O jovem estudante Ricardo Trajano. Ricardo tomou uma decisão instintiva e desesperada. Em vez de tentar abrir as portas traseiras tomadas pelo fogo, ele correu na direção oposta. Lutando contra a tontura e com os pulmões ardendo, ele avançou até o limite da cabine de comando.
Ali, onde o ar externo que entrava pelas janelas dos pilotos criava uma última linha de defesa contra a morte, Ricardo jogou-se completamente no chão. Entre os 17 membros da tripulação, o destino foi trágico para os que estavam em posições de descanso ou na parte de trás da cabine. 7 deles sucumbiram ao lado dos passageiros, incluindo um dos mecânicos de voo, que perdeu a vida devido aos ferimentos graves provocados pela violência do impacto no solo. Ao todo, 11 pessoas sobreviveram ao acidente. Foram 10 tripulantes, incluindo o comandante Gilberto Araújo e o primeiro oficial Antônio Fusimoto, que conseguiram escapar pelas janelas, e apenas um único passageiro, o jovem estudante Ricardo Trajano. Depois que a poeira baixou e os sobreviventes foram levados aos hospitais, uma pergunta crucial surgiu pelo mundo. O que causou um incêndio tão fulminante em uma das aeronaves mais seguras da época? Ninguém sabia contar onde o fogo começou. A resposta não veio de um depoimento, mas sim de um trabalho liderado pelas autoridades francesas, junto com técnicos brasileiros. Os investigadores sabiam que a fumaça havia surgido na parte traseira da cabine. Ao analisarem os destroços carbonizados do Boeing, eles isolaram os lavatórios e começaram a ler as marcas deixadas pelo fogo nas estruturas de metal. A engenharia forense consegue mapear a direção das chamas, observando onde o derretimento foi mais severo. E todas as pistas apontavam para um ponto inicial exato: o interior do cesto de lixo do banheiro traseiro direito. Naquela época, as lixeiras dos aviões eram preenchidas constantemente com papéis toalha descartados pelos passageiros. Ao revirarem os restos daquele compartimento, os peritos constataram que o fogo não havia começado por um curto-circuito elétrico, pois a fiação que passava por perto só queimou de fora para dentro. A ignição veio mesmo de uma fonte de calor externa. Os investigadores perceberam que os comissários só notaram o fogo quando a fumaça já havia tomado conta da cauda do avião. Por causa disso, a Agência Reguladora Internacional tornou obrigatória a instalação de detectores de fumaça em todos os lavatórios de aeronaves comerciais, além de sistemas automáticos de extinção de incêndio embutidos diretamente nos cestos de lixo. Os materiais plásticos e os tecidos das poltronas também foram revistos, substituídos por compostos químicos modernos altamente resistentes ao fogo e que não liberavam gases tóxicos ao derreter. Foi apenas no final dos anos 1980 e ao longo da década de 1990 que as leis começaram a ser discutidas. Começaram a proibir o fumo primeiro em voos domésticos de curta duração. A proibição total e global em voos internacionais só se consolidou na virada para os anos 2000, tornando o ato de acender um cigarro a bordo um crime federal grave, passível de prisão e multas pesadas. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você é fascinado pelos mistérios, segredos e pelas grandes histórias que envolvem o mundo da aviação. Para não perder os próximos episódios e continuar desbravando os bastidores dos voos mais marcantes do Brasil e do mundo, faça parte do nosso canal. Deixe o seu gostei para ajudar este conteúdo a alcançar mais curiosos por aviação. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações.